Graça e paz aprofundados. Estou gostando muito desse cenário aqui, estou achando bacana. E fazer esse vídeo ao ar livre está sendo uma bênção. E hoje, falando em bênção, Neemias 10 é bênção, porque a gente vai aprender o que acontece quando o arrependimento vira decisão e quando a fé vira compromisso. Então, antes de continuar aprofundado, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Me segue também no Instagram, no meu particular é @LuizCarvalhoPro. Temos também um Instagram de evangelismo, que é @evangelismo com coragem. E não se esquece, hoje foi surreal, 5am. Gente, quem não participa não tem ideia do que é o 5am. Acordar cedo, tá escurinho, aqui um friozinho, palavra, oração, presença de Deus para começar o dia alinhado com o céu. O link do 5am está aqui na descrição, tem sala para homens, para mulheres, é gratuito, gente. É uma bênção. Vamos entender então um contexto rápido aqui sobre Neemias. Voltando um pouquinho no último capítulo, capítulo 9, lá o povo chorou, confessou pecados e reconheceu a fidelidade de Deus. Agora em Neemias 10 vai acontecer algo muito importante. Por quê? Eles agora, o povo, os israelitas, em vez de só sentir, só falar, eles já começam a assumir compromissos práticos com Deus. Então, Neemias 10 é o capítulo onde o povo de Deus, eles dizem assim, chega de viver uma fé solta, vamos viver uma fé alinhada, uma fé de verdade, uma fé prática. Aí o capítulo já começa com nomes, né? A gente vê os nomes aqui de líderes, de sacerdotes, de levitas, todo mundo assinando um pacto. Isso mostra o quê? Mostra que agora eles estavam se posicionando, tomando uma decisão de levar as coisas de Deus muito mais a sério agora. E você, eu te pergunto, você leva as coisas de Deus a sério? Por exemplo, quando é um trabalho, alguma coisa que você tem que fazer, uma atividade, algo relacionado a Deus, como você reage? No culto, na célula, no curso espiritual que vai ter, você vai com a sua melhor roupa? Você chega com pontualidade nos compromissos de Deus, chega lá na frente animado, se arruma, chama as pessoas, você dá o seu melhor no seu dízimo, você dá o seu melhor na obra de Deus, você oferta aos irmãos necessitados? Lembrei porque eu fiz agora há pouco uma oferta de valor, um valor para um brasileiro que está aqui, nem sei quem que é, colocaram num grupo, está todo mundo ajudando essa pessoa, uma família que está com graves problemas para pagar o aluguel e tudo, e nós contribuímos. Eu muito feliz, porque mais bem-aventurado é quem ajuda do que quem é ajudado. Isso é prática, agrada o Senhor. Um outro trecho interessante aqui que eu quero destacar nesse vídeo são os versículos 28 a 30, onde fala da separação e da santidade deles. Eles fazem aqui 3 compromissos principais. Primeiro compromisso, não se misturar com práticas que se afastam de Deus. Segundo, não se casar com os povos que levariam eles para a idolatria. E terceiro, ensinar tudo isso aos filhos deles. Né? Aqui tem uma verdade que pode parecer dura, né, para alguns, só que ela é bem libertadora. Não dá para viver uma aliança com Deus e manter a aliança com as pessoas, com os povos, com as coisas que nos afastam dele. A gente precisa entender isso também na nossa vida. Aliança mesmo, nós temos que fazer só com aquelas pessoas que têm os mesmos valores. Porque santidade, gente, não é brincadeira, não. E santidade também não é isolamento, é direção. Não quer dizer que você tem que ficar isolado. É você se preservar para algo maior. E claro, sem dúvida, para o mundo, levar a palavra e pregar as boas novas para toda criatura. Mas se preservando daquelas pessoas que podem te desviar, que o ambiente, eu falei no vídeo passado, o ambiente é muito forte. O terceiro aspecto importante desse texto está no verso 31. O versículo fala da prioridade espiritual. Está escrito assim, quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos as nossas dívidas. Então aqui ele se compromete a guardar o sábado, respeitar os tempos de Deus e confiar que Deus proveria nesse ano sabático, né, o famoso ano sabático. Isso fala muito com a gente hoje. Né? Tudo isso aqui eu procuro trazer de uma maneira prática para a nossa vida, porque quem confia em Deus aprende a descansar. E quem confia em Deus não vive escravo da ansiedade. Eles estão dizendo que não é o sistema que nos sustenta, é o Senhor. É Ele que nos sustenta através do sistema, através de alguém. E finalmente, eu quero encerrar aqui falando do ponto 4, que eu quero trazer aqui, que é sobre o sustento da casa de Deus.
É um trecho que está entre os versículos 32 e 39, onde eles aqui assumem alguns compromissos. O compromisso de sustentar o templo, de manter os levitas e de contribuir com as ofertas e as primícias. Como é que tem sido as suas primícias do 5am? A gente entrega as primícias do quê? Da nossa hora. E interessante que o capítulo termina com uma frase muito poderosa, irmão. Irmão, irmã, não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Isso é lindo, isso é muito hermoso, porque não é sobre dinheiro, é sobre responsabilidade espiritual. Eles entenderam aqui que uma fé viva precisa ser cuidada. Eles aprenderam meio que na marra, né, depois de sofrer tanto, depois de apanharem literalmente tanto, mas eles aprenderam. Então, se eu pudesse falar, que depois de ler, analisar, uma lição central de Neemias 10 seria que Deus não quer apenas lágrimas de arrependimento. Ele quer passos de obediência, ou seja, Ele quer nossa atitude, Ele quer nosso posicionamento. Então que nós nos posicionemos de uma maneira prática diante das coisas de Deus. Vamos orar sobre isso? Pai, em nome de Jesus, que a gente tenha, claro, em primeiro lugar, um coração voltado para o Senhor, um coração que se arrepende, um coração que é generoso, mas também atitudes que ressaltem tudo isso, Senhor. Nos ajude, Pai, a ter atitudes, a ter posicionamento que te agrada, que sirva a outros irmãos. Eis-nos aqui, Senhor, para te servir, para fazer mais pela tua obra, muito, muito mais. Queremos mais, Senhor, mais, fazer mais, porque o Senhor na cruz, o Senhor fez tudo para nós. E o Senhor entregou seu maior tesouro, que é o seu maior filho. Então que a gente possa retribuir, entregando o máximo das nossas vidas, dos nossos recursos, dos nossos bens, dos nossos sentidos. Em nome de Jesus. Amém.